tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. E no vídeo de hoje nós teremos o resumo, a análise dos capítulos 40 e 41 de Os Tambores do Outono. E semana que vem, gente, não teremos vídeo do Clube da Leitura. Eu vou fazer uma pequena pausa, um recesso aqui no canal para aproveitar o final de ano com a família, para descansar. Espero que vocês tenham a oportunidade de fazer o mesmo do lado daí. Então nós iremos retornar com os vídeos do Clube da Leitura no dia 5 de janeiro. E nós vamos fazer os relatos no dia 5 de janeiro dos capítulos 42, 43, 44 e 45 de Os Tambores do Outono. Combinados? O canal não vai parar completamente até lá, tá? Teremos ainda alguns vídeos na segunda-feira. Teremos também as análises e os reviews dos episódios de A Roda do Tempo. Mas o Clube da Leitura só retorna mesmo no dia 5, tá bom? Então anotem aí. Aproveitem pra ler, aproveitem também pra curtir bastante esse tempo com a família de vocês. Mas, ó, dia 5 de janeiro a gente volta com tudo e eu conto com vocês, tá bom? E se você tem vontade de começar, de completar sua coleção de livros de Outlander, você quer começar a colecionar os seus livros ou tá faltando livros na sua coleção, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Então sempre que vocês forem comprar o livro de vocês e puderem me dar essa oportunidade de comprar pelo meu link, tá aqui no box de descrição. E aqui também vocês encontram alguns itens super diferentes, colecionáveis de Outlander, então vale a pena vocês conferirem esses links no box de descrição. Nós estamos em 1º de setembro de 1769, Wilmington, e finalmente a Brianna conseguiu chegar em terra, né, gente? Depois de um longo tempo no Felipe Alonso, que era o navio, elas chegaram em terra, sãs e salvas. Bom, nem tanto, né? Podemos dizer que nem tanto, porque a Lizzie havia adquirido malária durante a viagem. Então ela estava bem mal, ela tinha alguns acessos de febre, assim, ela ficava muito mal, ela melhorava e aí depois ela ficava muito mal novamente. E a Brianna estava encarregada de cuidar da Lizzie, né? O que estava sendo difícil para ela, já que, apesar de ter uma mãe maravilhosa, curandeira como a Claire, a Brianna não tinha muito bem essas habilidades e o local também tinha uma saúde muito precária, né? A Brianna até conta pra gente que a mãe dela sempre falou isso pra ela, mas ali naquele momento ela tava podendo vivenciar isso tudo na pele. Ela tava vivendo essa dificuldade de encontrar remédio, de higiene, para cuidar da Lizzie ali à flor da pele. Então agora, para a Brianna encontrar sua mãe, era muito mais do que uma necessidade, assim como era, né? Era um ato de sobrevivência, ela precisava encontrar a sua mãe para que a Lizzie ficasse bem, porque ela tinha certeza que assim que a Claire colocasse as mãos na Lizzie, a Claire conseguiria cuidar dela da forma devida, da forma necessária. Então agora, mais do que nunca, se a Brianna já queria encontrar a Claire antes, gente, agora sim, ela precisava encontrar ela e pra já. Elas estavam em Wilmington agora no momento, e a Brianna sabia que ela teria que subir o rio rumo a Cross Creek, que era onde estava a propriedade da tia Jocasta. Então, para isso, ela decide vender alguns objetos pessoais, decide vender os seus cavalos para arrecadar um dinheiro para pagar essa embarcação e vai levá-las até Cross Creek, para aí sim ela chegar na tia Jocasta, e chegando na tia Jocasta, ela pediria o direcionamento para conseguir chegar nas montanhas em Fraser's Bridge. Então, ela ainda tinha um caminho pela frente, por mais que, né, a pior parte do trajeto já tinha ocorrido, né, ela ainda tinha um caminho até longo pela frente, até conseguir de fato encontrar os seus pais. No dia seguinte, quando ela sai para fazer essa venda desses objetos, a Lizzie se sente um pouco melhor, decide lavar algumas roupas, e lavando essas roupas ela escuta um boato de que o Jaime Fraser estaria em Cross Creek na próxima semana. Ela escuta esse boato e quando a Brianna retorna para casa, a Brianna vê que a Lizzie está bem disposta e vê inclusive que ela tinha lavado algumas roupas, vai ficar brava com ela e fala: olha senhora, eu já tô me sentindo muito bem, graças a Deus eu estou melhor, e se eu não tivesse ido lavar a roupa, eu não teria essa informação que eu tenho aqui pra você agora. E a Lizzie conta pra ela, né, tudo que ela ouviu sobre o Jaime Fraser. E, gente, assim, né, não tinha outro Jaime Fraser, tinha que ser o Jaime. Ele estaria em Cross Creek na próxima semana pra participar do julgamento de um conhecido dele, onde ele ia falar a favor dessa pessoa. A Brianna tinha apenas uma semana e meia, mais ou menos, pra conseguir ajeitar tudo, conseguir essa pequena embarcação pra subir o rio e conseguir encontrar com seu pai em Cross Creek. E assim, gente, com toda certeza, essa era a melhor oportunidade que a Brianna
Brianna tinha ali no momento de conseguir encontrar os seus pais, então ela agarra ela assim com tudo que ela tem. E por um outro lado, quem também havia conseguido chegar a Wilmington sã e salvo 10 dias depois do Philip Alonso foi o Gloriana, né? Na verdade, não o Gloriana, porque o Roger meio que foge do navio, o Roger consegue e ele está atualmente em Wilmington. E ele fala, gente, que assim, né? Ele sabia, ele sentia com tudo que ele tinha, com tudo que ele era, que a Brianna estava ali. Claro que ele tinha indícios de que ela estava naquele local, mas assim que ele, assim, para em Wilmington, ele sente a presença da Brianna, ele conseguia sentir a presença dela ali no local. E ele começa a procurar de taverna em taverna, perguntando a respeito da Brianna. Gente, como eu mencionei aqui pra vocês, a aparência da Brianna era um pouco singular, ela era muito alta, ruiva, então ela chamava muita atenção. Então seria fácil, se ela tivesse passado por ali, alguém teria reconhecido, alguém saberia, né? E sim, várias pessoas haviam visto a Brianna, inclusive contam pra ele que ela estava vestida com trajes masculinos e o que ele acha um absurdo, como que ela teria coragem de mostrar suas partes baixas, né? Como que ela teria coragem de desfilar o seu traseiro por aí chamando tanta atenção. Até que por algum acaso, em frente a uma dessas tavernas, o Roger ele dá uma olhadinha assim meio que pro lado e quem ele vê, gente, dentro de uma taverna? A Brianna, né, gente? Como não? E a primeira atitude dele é bruta, é assim, gente, ele vai, começa a puxar a Brianna e começa a tirar ela dali, porque ela também fica assim, né, muito feliz e muito assustada quando ela o vê, porque feliz por ter visto o Roger e assustada diante da atitude que ele teve, de ficar puxando ela e levando ela. Alguns homens que estavam presentes no local, até a Lizzie tenta impedi-lo de levar a Brianna, mas ela acaba apaziguando a situação, fala que conhece o Roger e ela acaba indo com ele. Mas assim, a Lizzie fica abismada com tudo que ela tá vendo, gente. Ela acha que ele é um demônio que arrastou a Brianna, assim, né, contra a sua vontade. Ela fica assim, ó, pé da vida com o Roger e o Roger também fica pé da vida com a Brianna. E ele chega o momento deles conversarem, né? Primeiro, eles estão muito felizes de terem se encontrado ali. A Brianna até fala, o que você tá fazendo aqui? Como não, né, gente? Essa é a primeira atitude dela. Mas ele chega o momento deles conversarem, né? O Roger pergunta pra Brianna por que ela não comentou com ele que ela estava fazendo essa viagem, né? Ele comenta pra ela que, inclusive, acreditou que ela tinha outra pessoa por conta das últimas cartas que ela havia enviado pra ele, que eram cartas, assim, extremamente frias. E, gente, isso tudo já era pensado, porque a Brianna já estava planejando meio que essa partida dela há alguns meses. Então, essas cartas que ela enviava pro Roger, com menos conteúdo, um pouco menos carinhosa, já era pra isso mesmo, né? Pra que o Roger desencanasse dela quando ela meio que sumisse do mapa. E o Roger pergunta pra ela, né, mas como? Quando foi que você teve essa vontade? O que aconteceu pra você querer vir atrás dos seus pais? Ela fala que ela estava pesquisando a respeito de Claire e Jamie, porque quando ela e o Roger estavam pesquisando, eles encontraram um último registro ali e não mais ficaram sabendo mais nada a respeito deles, né? Eles procuraram em vários arquivos de navios que estavam vindo para as colônias, mas como passageiros, né? E aí eles não encontravam nenhuma notícia de Jamie e Claire e eles desistiram de procurar. Mas a Brianna não estava satisfeita porque ela começou a ter alguns sonhos esquisitos com Jamie, Claire e Frank. Eram sonhos muito perturbadores, nada bacana. E a gente acaba descobrindo que tudo aquilo que aconteceu no Canavial na terceira temporada, né? Da Margaret ter ali, né, falado como se fosse a Brianna, tudo aquilo do crocodilo. Vocês lembram, né? Tudo que aconteceu lá no finalzinho da terceira temporada do Canavial e do encontro com a Gaylis, da Claire e do Jamie, a Brianna teve um sonho muito idêntico a essa cena. E foi a partir deste sonho que ela ficou, assim, extremamente perturbada e teve um insight ali na cabeça dela, né? Quem sabe eles não estão na Jamaica, quem sabe eles não tenham ido como passageiros, mas sim como comerciantes, como era a grande maioria dos casos. Ela começa a pesquisar agora, né, com esse novo norte e acaba encontrando registro do Jamie como capitão de um navio, o registro de quando a Claire comprou um escravo. Ela acaba contando isso pro Roger, que fica abismado, né? A Claire comprando escravo, como assim? Mas foi assim que a Brianna chegou até os seus pais ali nas colônias. E, inclusive, durante essas pesquisas, ela acaba encontrando lá o livro onde estava mencionando também a morte de Jamie e Claire. E é claro, né, gente, a gente já sabe disso, que é a partir daí que ela decide ir de encontro a seus pais.
E aí, quando o Roger menciona pra ela que acreditava que ele tinha outro, né, a Brianna fica assim toda chocada, fica toda boba. Mesmo pensando que eu estava com outro, você ainda veio atrás de mim? Porque, assim, né, gente, ele não atravessou uma rua, ele não foi pra um outro estado, ele não foi pra uma outra cidade, um outro país, ele foi pra uma outra época, né, gente? Por mais que o Roger acreditasse que eles conseguiriam voltar pro tempo deles quando eles quisessem, sempre tinha o risco de não conseguir, né? Então ele se arriscou indo atrás da Brianna e ela acha aquilo muito fofo. Nesse capítulo a gente também tem a primeira vez no casal, que é muito parecido com tudo aquilo que a gente vê na série. Eles fazem o casamento também, aquele casamento temporário, né, provisório, porque o Roger tinha aquela condição, né? Você será minha, mas você será minha por completo, será minha por inteiro. Eu te quero pra sempre. E a Brianna teve tempo pra pensar também, né? Ela teve tempo pra analisar isso tudo e ela tinha certeza naquele momento que ela amava o Roger e que se ela fizesse aquele casamento temporário assim como ela o fez, aquilo seria uma promessa que ela estava fazendo pra vida toda. Enquanto eles vivessem, enquanto um dos dois vivesse, essa promessa dela estaria valendo. E, gente, acontece de uma forma muito fofinha, de uma forma muito bonitinha também, exceto por algumas diferenças aqui, porque aqui nos livros, gente, o Roger, ele é um homem extremamente alto, ele é um homem muito grande, e ali na primeira vez deles, ele acaba machucando um pouco a Brianna. Mas ela fala pra gente que apesar de estar machucada, tudo bem, ela não se importou. Então eles têm a primeira vez deles, eles passam uma noite inteira juntos, durante várias vezes eles fazem amor nessa mesma noite. No dia seguinte também eles ficam parte do dia juntos, eles têm tempo pra conversar, pra colocar alguns pinguinhos nos is. O Roger conta pra Brianna também do Grimório da Gales, ele encontrou esse Grimório, né, conta tudo que estava descrito ali, inclusive ele acredita que eles conseguiriam voltar, né, pro tempo deles, caso eles tivessem algumas pedras preciosas, e o Roger, ele fala que vai conseguir essas pedras, que ele sabe aonde conseguir, é New Bern, o local onde o Roger vai encontrar essas pedras. Ele pretende roubar essas pedras, eu tô só pensando se ele pretende roubar essas pedras do Bonnet, eu acho que sim. E eles até têm uma conversa meio confusa, e o Roger fala assim pra ela, bom, eu não sei se você sabe, se você, assim, tá ligada nessa informação, mas eu acho que eu acabei de me casar com a minha tia-avó de 6º grau, e ela fica, oi, como assim? Ela ainda não tinha parado pra pensar nisso, mas sim, gente, Roger e Brianna, eles têm um parentesco ali meio distante, sim, bem distante, mas ainda assim é um parentesco, né? Já que o ancestral do Roger, que é o Dougal, né, são o Dougal e a Gales, o Dougal, ele era tio-avô do Jamie, que é o pai da Brianna, né? Então eles têm um parentesco ali. A Brianna até questiona se ao invés de tia, ela não seria prima dele. Mas, gente, a verdade é que é tudo tão confuso que eles acabam deixando pra lá. Eles sabem que eles têm um parentesco, mas acabam deixando o grau desse parentesco de lado. E aí ele fala, né, meio estranho assim, porque eu só tenho agora o seu pai de parente vivo, né? O Jamie, ele é meu parente, ele é o único que eu tenho, assim, parente vivo. E ela fala, não, você tem a Jenny, você tem os filhos da Jenny, os netos da Jenny, inclusive ela fala como foi importante e emocionante para ela conhecer essa parte da família, e ela fala, quando você esteve lá em Lallybrook, você disse que você era quem? E ele fala, não, mas eu não estive lá. E ela pergunta para ele, gente, aquela fatídica pergunta, se você não esteve lá, como você sabia que eu tinha vindo para as colônias? E assim, né, quando ela faz essa pergunta, ela meio que já tá associando que o Roger também sabia da informação que ela havia descoberto, né? O Roger também sabia e não contou pra ela. Ela fica assim, gente, pé da vida, e eu acho que com razão, porque é uma coisa que era dela, ele devia ter contado isso pra ela, né? Ela fica pé da vida, ela nem quer mais explicações, não quer mais saber de nada, e ela vai embora, enfurecida ali do local, não quer nem olhar pra cara do Roger. Mas o Roger vai até o local onde ela tá hospedada e começa a gritar do lado de fora da janela que ele vai voltar por ela, que ele vai voltar. Mas quando ela chega em casa, gente, ela chega assim, né, tudo suja. A Liz estava extremamente preocupada com a Brianna, porque além de suja, ela não estava com uma aparência muito agradável, ela estava muito furiosa, ela estava com muita raiva. Quando a Brianna, ela deita pra descansar, a Liz percebe o cheiro de homem, né, assim como ela mesma descreve pra nós, nas roupas da Brianna. Então, diante de todo aquele cenário, a Lizzie começa a imaginar coisas que a gente já sabe, né?
A Lizzie começa a imaginar que o Roger havia abusado da Brianna e ela segue com esse pensamento por um bom tempo, pelo que eu pude perceber aqui dessa leitura. Já no capítulo 41, gente, a Lizzie havia piorado novamente, claro, porque ela vinha fazendo alguns esforços, né? E a Brianna desce pra pegar água quente pra fazer um chá pra Lizzie. Quando ela tá retornando, ela dá de cara com alguns homens que estavam ali no local, né? Era uma taverna, inclusive alguns até fazem alguns comentários bem chatos ali, né? Bem ruins a respeito da aparência dela e tal, né, gente? Assédio. E aí, quando ela tá passando, um anel chama a atenção dela, né? Esses homens, eles estavam jogando alguns jogos ali de azar, né? E aí ela vê esse anel e chama a atenção dela porque era um anel de ouro, muito brilhante, muito pequeno, mas tinha algo ali que chamava a atenção dela, que eram alguns desenhos, algumas iniciais. Ela pede pra ver esse anel de perto, pega na mão e, gente, ela acaba se dando conta de que aquele era o anel da mãe dela. E ela fica assim, como que você conseguiu isso, né? Ela faz essa pergunta pra si, de como que aquele homem ali havia conseguido esse anel. E aí, gente, o Bonnet, né, que a gente já sabe que é o Bonnet, ele dá uma brechinha ali e ele acaba convidando a Brianna para conhecer o Gloriana no dia seguinte e fica marcado um encontro dos dois. Mas a gente não fica mais sabendo desse encontro por enquanto, porque já nos próximos trechos elas estão indo rumo a Cross Creek, né? Elas conseguiram um barco para subir o rio. Esse novo acesso de febre da Lizzie havia atrasado elas em alguns dias, mas ainda daria tempo. Elas acabam subindo o rio. A Liz não tá nada bem, gente. Durante o trecho também ela não tá nada bem. Inclusive, ela acredita que ela vai morrer. A Brianna segura pra ela que não, que ela vai ser cuidada, que ela vai sair dessa bem. E, enfim, elas conseguem chegar a Cross Creek. Chegando lá, ela deixa a Lizzie num local onde a Lizzie poderia ser cuidada de uma forma melhor, né? E ela trata de conhecer, fazer o reconhecimento ali da cidade. Não era uma cidade muito grande, mas ela precisava se situar, precisava descobrir onde era o tribunal, né? Já que ela, no dia seguinte, tentaria encontrar o Jamie. No dia seguinte seria segunda-feira, o dia do julgamento, e ela precisava encontrar o Jamie. Então ela vai fazendo o reconhecimento e ela lembra que ela tá com fome, para em uma taverna pra tomar ali alguma coisa, pra comer alguma coisa, e é onde ela vai perguntar ali, né, sobre o julgamento, sobre onde fica o tribunal. O dono da taverna mostra pra ela onde fica esse tribunal. O julgamento é do Fergus Fraser. Ela ainda fala, né, como se ela conhecesse, como se todo mundo soubesse quem era o Fergus. E ele fala, mas não vai dar nada não, ele vai ser inocentado, porque o Jamie Fraser tá aqui e vai falar por ele. E aí ela pergunta, você conhece o Jamie? E ele fala, você também vai conhecer. Ele tá aqui. Assim que você entrou pela porta da frente, ele saiu pelos fundos. E, gente, eu juro pra vocês que eu fiquei impactada, porque eu não achei que ia acontecer tão cedo, assim, esse encontro. Não é que tão cedo, eu já esperava que ia acontecer, mas eu pensei que seria no próximo capítulo, não nesse capítulo 41, mas acontece, gente, igualzinho a gente viu na série. Igualzinho, do mesmo jeito, o Jamie tava lá fazendo xixi e tal, a Brianna chega por trás, aquele mesmo diálogo, mas eu não sei se por todos os detalhes que a Diana ela descreve nesse trecho do livro, por conta da riqueza de detalhes, né, de tudo que ela coloca, de tudo que ela descreve nesse trecho, eu senti mais emoção lendo. Mas tem uma diferença aqui que eu até anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês, né, que depois que a Brianna fala, eu sou sua filha, você não vê? E ele fala, realmente, meu Deus, como você é alta. É uma das primeiras coisas que o Jamie fala pra filha depois de descobrir que ela era sua filha, porque, gente, realmente a Brianna dos livros, ela é muito alta, ela dava, assim, quase na altura do Jamie, e ela ainda fala, e você acha que a culpa disso é de quem, né? De quem, né, Jamie? Bom, ela fala que depois desse encontro tudo aconteceu muito rápido. Quando ela se deu conta, eles já estavam rumo a River Run, né? Todos já estavam acomodados ali nas carruagens, nas carroças para irem rumo a River Run. E ela conheceu todo mundo, gente, chegando lá. Ela conheceu o Fergus, conheceu a Marcia, ele conheceu o Ian, conheceu a Jocasta, todo mundo, menos a Claire, né? A Claire não estava lá. Olha a diferença, porque na série a Claire estava presente no dia do encontro, né? Ela ainda fala que a Marcia ali era muito bonita. E há um outro detalhe, gente, no dia do encontro, ali mesmo, na hora do encontro, é que o James sugere que a Brianna o chame de pá, porque ela vai falar papai, né, mas aquilo era uma coisa dela e do Frank, né, e pai ela fala que era algo muito frio e muito indiferente, e o Jamie não era isso pra ela, né, ela estava muito feliz de estar ali, ele era o pai dela, e aí o Jamie fala, me chame de pá. E ela fala, é algo em gaélico? E ele, não, é simples. E, gente, e era simples, aquela relação deles era simples, era pra ser algo simples, né? E sobre o julgamento do Fergus, gente, sobre o julgamento, era um julgamento assim, né, que não tinha nem cabimento, não era pra estar acontecendo.
um oficial inglês ali tentou roubar o cavalo da Marcely e usar a lei para fazer isso, né, gente? Não deu muito certo. Por quê? Eles não precisavam pagar impostos. Ele alega que o Fergus não queria pagar impostos ao governo, mas eles não precisavam pagar esses tipos de impostos porque estava no acordo do Tryon e do Jaime, né? Que as terras que eram do Jaime, que o Tryon havia cedido para o Jaime, elas estavam isentas de impostos durante 10 anos e só havia passado um ano. Ou seja, eles não precisariam pagar esses impostos, mas o homem que estava ali, né, de treta com o Murkinson, que é aquele outro cara lá que não gosta muito do Jaime, ele tava ali, né, atrelado com ele. Ele vai lá e fala que o Fergus não quis pagar e que, inclusive, ainda bateu nele. Mas, na verdade, não foi o Fergus que bateu nele, não, gente. Foi a Marcely que bateu nele, maravilhosa, amo essa mulher. Ela foi e bate nele pra ele não levar o cavalo dela, até porque o bebezinho deles estavam junto com a Marcely. Estava junto com a Marcely nesse dia, tava um sol escaldante e ela tava bem longe de casa. E aí, gente, ela vai lá e dá um chute na cara dele pra ele não tomar o cavalo dela. E aí ele acaba denunciando o Fergus, né? Porque ele jamais vai falar que ele apanhou de uma mulher, né? Graças à astúcia do Jaime, o Fergus consegue sair inocentado desse julgamento. O cara lá fica de cara grande, né, por ter mentido. Ele é pego na mentira na frente ali de todo mundo. E depois que esse julgamento ele termina de uma forma bem sucedida, eles decidem ir embora. A Lizzie vai ficar ainda em Riverrun pra terminar de ser cuidada, pra quando ela estiver boa, aí sim ela se juntar a Brianna novamente. Mas agora estão todos indo de volta a Fraser's Ridge. Lá em Fraser's Ridge, a Claire está sozinha, ela está tentando, ela conta pra nós que há cerca de um ano encontrar penicilina. Não está sendo uma tarefa muito fácil, porque não é muito fácil deixar um pão ali de bobeira, né, pra pegar mofo, mas ela tá tentando, é algo que ela está se empenhando muito, e ela conta pra nós que, inclusive, a casa grande, a casa da Cordilheira, né, a casa principal, já estava sendo construída e até bem adiantada, e aí ela tá lá do lado de fora e tal, pegando algumas plantas, e ela começa a escutar uns barulhos e ela fala, opa, será que é o Jaime que tá retornando, né? Deve ser o Jaime. E aí, gente, ela fala que, assim, ao mesmo tempo que ela ouviu os barulhos, parecia que os barulhos estavam cessando, ela não estava escutando mais nada, mas ela sabia que tinha gente ali, porque os animais, eles estavam, assim, alvoroçados, né? Mas ela não via ninguém. E aí, quando ela chega na porta de entrada da casa, ela fala que ela parecia que estava vendo alucinação. Era como se ela estivesse vendo tudo em dobro, porque tanto Jaime e Brianna, eles estavam sentados lado a lado no banquinho ali na entrada da casa. E, gente, quando ela se dá conta, a Brianna já sai correndo, abraça ela, mamãe, mamãe, pega a Claire no colo, levanta ela assim, e ela fala assim, era a Brianna, gente. E ela ainda fala, não era uma alucinação, era a Brianna que estava bem ali, diante de mim. E ela ainda fala pra Brianna, mas nossa, eu não me preparei, eu não sabia que você vinha. E como saber, né, gente? Como esperar? Esse final foi muito emocionante e eu acho que, assim, né, a reação das duas ao se reencontrarem faz muito mais sentido aqui nos livros, é muito mais emocionante, tem muito mais aquele amor maternal, né, aquele amor familiar. E, gente, ela fala que o sorriso do Jaime também era assim, né, era de orelha a orelha, era um sorriso assim, né. Eles estavam muito felizes e muito realizados de terem a Brianna ali. Até agora ela não mencionou o porquê da visita dela, né? O porquê dela estar ali. Mas a gente já sabe o porquê e logo logo eles vão saber também. E foi essa a leitura da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma leitura bem diferente, cheia de detalhes. Espero muito que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no vídeo de sexta-feira. Sexta-feira vai ter vídeo aqui no canal, tá bom? E a gente se encontra lá, então. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus. Até lá. Tchau!